A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou fazendo aqui a continuidade da nossa aula sobre vida cristã, do nosso curso do IBBC, tá? Lembrando que é direcionado aos irmãos do nosso curso, mas se você porventura encontrou esse vídeo aí na internet, vai ser bom assistir, tá bom? Hoje é 24 de março hoje? Isso, 24 de março de 2020. Estamos falando a respeito da vida cristã, focando no tema que está na página 252 a seguir, ok? O ponto 3.3.2, tá? Enchendo-se do Espírito. E depois você vai poder ter acesso aí aos slides, tá certo? E também a toda a matéria que está na nossa apostila, tá? Eu vou estar encaminhando aí via grupo para os irmãos poderem acompanhar e ver exatamente o que a gente está falando. Até porque é uma matéria muito básica para nós que já somos cristãos há algum tempo, tratando-se de alunos de teologia e principalmente homens e mulheres envolvidos com o ministério. Isso aqui acaba sendo um beabá, nem por isso é menos importante. Estamos falando de fundamento, de coisas extremamente importantes na vida cristã. 3.3.2 está na página 252. Enchendo-se do Espírito, como já disse semana passada, ser cheio não é uma experiência do momento, e sim uma continuidade. Não está relacionado apenas com uma obra momentânea, como uma obra daquele determinado dia específico, hora específica, mas relacionado com toda a vida, tá certo? Da pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ali na nossa apostila, ela está falando das expressões do grego, da onde são traduzidas para o português o fato de ser cheio do Espírito, né? Existem dois termos do grego que são traduzidas como cheio do Espírito, tá certo? A gente encontra o termo piempleime, tá? Piempleime, que está lá em Lucas 1,15, Lucas 1,67 e 68, Atos 4,31, Atos 9,17, Atos 13, do 9 ao 11, e eu vou ler alguns desses textos aqui para os irmãos, tá? E a gente vai observar no contexto desses textos que dá para entender que é um enchimento momentâneo, né? Como se uma pessoa não tivesse aquilo antes. Eu chamaria isso da manifestação do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito acontecendo naquele instante, de uma forma que a pessoa está transbordando daquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida dela, tá certo? A gente vai verificar isso aqui, tá? Vamos encontrar Lucas 1,15. Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. No caso de João Batista, está falando a respeito desse enchimento pelo Espírito Santo de Deus. Lucas 1, 67 e 68. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, naquele instante, Zacarias foi tomado pelo Espírito, foi cheio do Espírito e profetizou. Podemos ver Atos 4,31. É importante a gente ler esses textos, irmãos, para comprovar o que estamos ensinando. Tá? Atos 4,31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tá? Voltado para um propósito específico, para um momento específico. Não estou dizendo de maneira nenhuma que essa manifestação não é para os dias de hoje. Entendam bem, meu irmão, essa manifestação é sim também para os dias de hoje. Mas ser cheio do Espírito Santo é diferente de estar sendo usado na manifestação dos dons do Espírito Santo. Tá? Atos 9,17.
Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Tá certo? Então imediatamente lhe caíram as escamas dos olhos e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Então Ananias, discípulo de Cristo, servo de Cristo, foi até o homem chamado Saulo, que depois nós conhecemos como Paulo, o apóstolo Paulo. Nesse primeiro momento foi usado Ananias para impor as mãos sobre ele, manifestado o dom do Espírito. Ele foi cheio do Espírito para fazer aquela ação naquele momento. E Atos 13, a última referência que vamos ver agora. Atos 13, do 9 a 11. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Tá certo? Aqui a gente vê o procônsul Paulo, cheio do Espírito Santo, calando o opositor, ordenando que ele ficasse cego, e na mesma hora ficou cego para cumprir o propósito daquela palavra que tinha sido enviada. Ou seja, manifestação do dom do Espírito Santo sobre a vida de Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, sim, mas nesse instante aqui, a Bíblia traz, no original grego, o termo piempleime. Perdão, pimpleime. Tá? Esse é o termo usado nestes textos. A palavra traz também no Novo Testamento o termo pleiros, ou pleiros, que está lá em Lucas 4:1, que fala a respeito de Jesus. Tá? Vamos conferir. Agora estou falando do outro termo, aonde o ser cheio não é mais apenas uma experiência momentânea, algo que acontece por um instante, numa manifestação dos dons do Espírito, e sim como uma continuidade, a pessoa sempre cheia do Espírito Santo, não relacionada com um determinado episódio, com uma determinada obra, mas sim com a vida toda. Ok? Lucas 4:1, texto bastante conhecido, quando Jesus é impelido pelo Espírito ao deserto. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ok? Também Atos 6:3, quando fala da instituição dos diáconos. Escolhei, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Tá certo? Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela dá testemunho de vida. O testemunho de cristianismo dela é real, os frutos aparecem. É notório aos olhos de todos que essa pessoa é uma pessoa investida pelo poder de Deus, pela unção de Deus, e Deus está na vida dela. O Espírito Santo governa a vida dela. Isso é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, tá certo? Não apenas no momento onde está sendo usada por dons espirituais, mas em todo o tempo. É por isso que a palavra de Deus diz em Efésios 5:18: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. De que maneira nós somos então cheios do Espírito Santo? Esse texto aqui deixa muito claro, o apóstolo Paulo dá
uma estrada pela qual nós devemos caminhar sempre para permanecermos cheios do Espírito Santo. Primeiro, falando entre vós, ou seja, vivendo em comunhão. O cristão sempre tem que estar preparado para salmodiar, para alegrar-se com os irmãos. Quando encontra outro irmão, ele tem motivos sim de glorificação a Deus, ele tem motivos para orar, para louvar, para engrandecer, até para chorar junto. Talvez seja, meu irmão, ora por mim, não importa qual seja a dificuldade. Isto aqui está falando entre vós, ou seja, em comunhão nós somos cheios do Espírito Santo. Aquele que permanece em comunhão está cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a comunhão é essencial para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Outro passo nessa estrada, Paulo continua falando, sempre dando graças a Deus por tudo. O verdadeiro cristão, ele não vive murmurando, reclamando. Eu sei que tem momentos que a gente está tão embriagado das coisas dessa terra, tão preocupado, demasiadamente preocupado com as coisas dessa vida, que a gente só fala de coisas dessa vida e nos tornamos até mesmo pessoas amargas e difíceis de tolerar pelo tanto que reclamamos das coisas. E aqui a Bíblia ensina que nós devemos então nos posicionar com uma postura de gratidão por tudo. Eu sei que nós estamos vivendo um momento que é difícil agradecer. Como é complicado ficar preso dentro de casa, sem ter cometido crime algum, a gente não pode sair à rua, a gente está limitado por causa de uma questão da saúde mundial. Isso traz uma certa angústia para mim. Eu gosto muito de sair de casa, então traz angústia para mim, traz angústia para alguns irmãos, mas isso não é motivo para vivermos murmurando. A Bíblia diz também em outras partes, quando você fizer alguma coisa na obra do Senhor, faça sem reclamação, porque a pessoa que trabalha para o Senhor, mas vive reclamando do trabalho que isso dá, da dificuldade que tem, de como foi difícil, de quanto sapo teve que engolir, esta pessoa não recebe galardão de Deus. Por causa da murmuração, isso se perde, tá? Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão e ele não vive murmurando. Principalmente quando se trata de murmuração contra líderes, murmuração contra a igreja, murmuração contra os irmãos, tá certo? O crente cheio do Espírito Santo não vive murmurando. Outra questão importante que Paulo segue adiante no próximo passo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitar-se uns aos outros é estar preparado para amparar uns aos outros, sujeitar-se às autoridades eclesiásticas, sujeitar-se a um líder. Talvez esse líder de um departamento, por exemplo, ele não é um pastor e você tem, hierarquicamente, você imagina, eu deveria estar posicionado acima dele, afinal eu sou um presbítero, eu sou um ancião da igreja. Não. A ele foi dada a autoridade desse ministério, submeta-se a ele. Sujeitando-vos uns aos outros em amor, isso fala de fidelidade e de lealdade. Fala de um amor fraternal. Só é possível a gente se sujeitar quando realmente ama. E o crente cheio do Espírito Santo aprende a se sujeitar, mesmo quando tem que se sujeitar a uma pessoa menos experiente, a uma pessoa que tem menor conhecimento bíblico, ainda assim ela se sujeita porque a ela foi dada a autoridade, tá certo? Sujeitando-vos também em todas as questões da vida, né? Haverá um momento que a gente vai ter que sujeitar-se a alguém, principalmente a alguém que faz parte do corpo de Cristo. E isso são detalhes que revelam uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí nós passamos adiante, o ponto 4, as bases da vida cristã, tá certo? Depois, meus irmãos, se surgir alguma pergunta, por favor, façam aí nos comentários ou mandem via grupo, tá bom? Façam as perguntas, embora eu seja aqui
é uma aula bem simples. Pode surgir alguma dúvida, alguma pergunta, nós tentaremos dirimir e responder, tá bom? Ponto 4, as bases da vida cristã. Né? Mais uma vez falando sobre fundamentos da vida cristã. O primeiro fundamento citado na nossa apostila como base da vida cristã é a oração. Quem de nós não sabe que sem oração é impossível ter uma vida cristã efetiva? Sem oração, de fato, não somos cristãos. O cristão que não ora peca, e quem peca não é de Deus. Né? Como assim, pastor? Quem não ora peca? Porque não tem força para vencer o pecado, não tem a ação do Espírito na sua vida para se tornar forte contra o pecado, forte contra as armadilhas de Satanás, não tem discernimento para vencer o mundo, tá certo? Então a oração é base, sim, primordial, é como uma perna de uma mesa. Uma mesa sem pernas jamais vai se sustentar. Ela precisa no mínimo de 3 pernas para se sustentar. No mínimo 3 pontos de apoio para que ela esteja sustentada. Então estamos falando sobre a oração. O que é oração e qual é a sua importância? A gente vê em Filipenses 4:6, né? Que nós devemos apresentar a Deus. Não tenha nenhuma ansiedade sobre vocês, mas antes sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça, tudo aquilo que está incomodando, toda a preocupação, toda a angústia esteja diante de Deus. E também Mateus 7, do 7 ao 11, fala aquela passagem bem conhecida: pedi, dar-se-vos-á, bateis e abrir-se-lhes-á, buscai e achareis. Está falando de oração constante. É necessário orar. Como Jesus nos ensinou a orar? De que maneira Jesus ensinou a gente a orar? Não apenas quando ensinou os discípulos, né? Falando ali, digam assim, Pai nosso que estás nos céus. Um pouquinho mais importante do que isso. De que maneira Jesus ensinou com orar? Através do seu exemplo, através da sua vida e através de tantas palavras que ele falou. Primeiro, é necessário que quando orarmos, oremos com sinceridade. Sem falsos sentimentos. É impossível que uma pessoa que está indignada dentro de si chegue diante de Deus como se nada estivesse acontecendo. Ela está indignada por uma situação que está acontecendo com ela. Deus quer que a gente seja sincero e diga: Deus, eu estou indignado, eu estou perplexo, eu estou revoltado. É isso que Deus quer que a gente exponha, não com palavras persuasivas ou com palavras repetidas. Jesus, o nosso Deus, ensinou a gente a orar com sinceridade, com simplicidade, né? O que é orar com simplicidade? A gente não precisa ficar dando rodeios e fazendo aquelas orações: oh, amantíssimo e poderosíssimo Deus, oh, entramos na tua augusta presença. Não, irmãos. Jesus não ensinou a orar assim. Ele quer que a gente ore de maneira simples, eficaz, transmitindo realmente uma conversa, aquilo que a gente está tendo aqui agora. Seja de maneira semelhante também diante de Deus, né? Não precisamos, todas as vezes que a gente vai orar, de toda aquela pompa, circunstância, tá certo? Jesus também ensinou a gente a orar com humildade. Não como fazia aquele fariseu que subiu e disse: Senhor, eu sou, ainda bem que eu não sou como os publicanos, não sou como as prostitutas, eu não sou como esses que são pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana, eu vou ao templo todos os dias. Jesus ensinou a orar com humildade. Antes faça como aquele publicano que bate no peito e não tem coragem nem de olhar para cima, dizendo: Senhor, eu sei que sou pecador. O que é humildade, irmãos? Humildade é reconhecer quem você é, sem você se diminuir, mas também sem pensar algo mais sobre si mesmo. Isso é humildade. É posicionar-se reconhecendo seus erros, suas falhas, não se importando com o que pessoas pensam, mas se importando sim com o que Deus pensa.
com o que realmente importa, porque Deus realmente conhece o nosso caráter. É necessário orar também sinceridade, já falei aqui, não com palavras repetidas e com vãs repetições, como fazem os gentios, ou como fazem os que não conhecem a Deus. Com simplicidade, com humildade, com persistência. Vão existir coisas na vida da gente que, humanamente falando, a gente vai cansar de orar. A gente vai orar repetidas vezes. Mas Jesus ensinou que nós devemos orar sempre. Lucas capítulo 18 fala sobre a parábola da viúva, que insistentemente ia até o juiz iníquo e por causa dessa insistência e persistência dela, ele disse, eu vou julgar a causa dessa mulher. Tá certo? Jesus deixou muito claro, devemos ser persistentes na oração. As cartas do apóstolo Paulo e tantas outras passagens do Novo Testamento dizem semelhante a isso. Orai sem cessar. E com intensidade. É necessário orarmos com o coração. Buscar a face do Senhor de todo o coração. Não adianta o pensamento estar focado no que você quer fazer amanhã e orando como se nada estivesse acontecendo, né? Intensidade fala de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É como eu aprendi alguns dias atrás aqui. Nós temos que orar com café, né? Café, de todo o coração. C, coração. A, alma. Fé, F, com todas as forças. E, né? Com todo entendimento. Coração, alma, forças e entendimento. Tá certo? É dessa maneira que Jesus ensinou a gente a orar com intensidade, sabendo que Ele responde a nossa oração. Conselhos práticos, né? De que maneira a gente vive isso no dia a dia? Primeiro, ore sozinho. Jesus disse, entra no teu quarto em secreto e faz a tua oração. As maiores batalhas não são vencidas em público. As maiores batalhas são vencidas no particular, no secreto. As maiores revelações não vêm em público, elas vêm no secreto. Então é importante orar sozinho, sim, para que você se alimente, para que Deus manifeste o seu Espírito sobre você. Eu tenho certeza que quem ora sozinho consegue orar também em público. Tá certo? Segundo, o primeiro conselho prático, ore sozinho. O segundo conselho prático, ore com os irmãos. Ore com a igreja. Ore com as pessoas. Tenham propósitos em comum, né? Como agora estamos orando para que Deus proteja e guarde a nossa nação, que guarde o nosso presidente, que guarde o nosso governo contra um possível impeachment, porque é isso que a esquerda está planejando. Em nome de Jesus eles não vão triunfar, em nome de Jesus eles vão ter que recuar. Que Deus dê então sabedoria ao nosso governo, é um propósito que nós devemos orar, pelo perdão dos pecados da igreja, pelo perdão dos pecados do mundo, afinal estamos debaixo de juízo por causa de tanto pecado na humanidade. A Bíblia é muito clara dizendo que por causa do pecado vem a ira de Deus sobre os homens, e é o que está acontecendo. Fomes, pestes, guerras, revoluções, tudo aquilo que Jesus nos preveniu e falou que aconteceria está acontecendo. Mas a igreja precisa estar posicionada, se humilhando, orando em comum e orando uns com os outros, um fortalecendo os outros. Quantas vezes, irmãos, tem pessoas que vêm à igreja e às vezes elas não conseguem orar, mas orando a oração do irmão, ela é alimentada, ela é edificada, ela é fortalecida, ela tem direção de oração. Então nós precisamos sim orar sozinhos e orar juntos, tá? A oração da igreja é primordial para o cumprimento do propósito de Deus. O papel agora da palavra na vida cristã. Primeiro vimos o papel da oração, agora o papel da palavra na vida cristã. Deuteronômio 8:3 diz assim:
e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nem só de pão o homem viverá, mas de tudo que sai da boca do Senhor, da palavra do Senhor, que vem de Deus. É extremamente importante. Tão primordial quanto a oração é a vida em contato com a palavra, tanto no conhecer como no praticar. Certo? O que a palavra de Deus produz em nós? 4.2.1 da nossa apostila. O que a palavra de Deus produz em nós? Orientação, estabilidade, sabedoria, vitória contra o pecado, paz, esperança e revelação. É importante demais viver debaixo da palavra. Sem meditação da palavra, irmãos, sem conhecimento da palavra, jamais a gente vai conseguir ser um verdadeiro cristão. O que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Primeiro, desejar. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o leite espiritual, para que por ele vá crescendo. Então deseje a palavra mais do que tudo. Temer com tremor, entender a palavra e ter temor de Deus, não medo, temor de Deus com tremor, sabendo que somos responsáveis por aquilo que aprendemos, lemos, meditamos, falamos, Devemos examinar para evitar equívocos, para discernir os enganos, para expelir as heresias, Devemos examinar a palavra. Devemos buscar a palavra, desejar, buscar, devemos guardar no coração. Por quê? Porque quando a palavra está no coração, não pecamos contra o Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, devemos guardar no coração, porque quando guardamos no coração, estamos com ela memorizada, guardada, ela se torna um norte para a nossa linha de raciocínio, para a nossa vida. Devemos principalmente praticar aquilo que cremos, praticar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Nós ensinamos aqueles que estão perto da gente sempre com o exemplo. Quem está um pouquinho mais longe, a gente precisa ser o exemplo e também falar. Precisamos ensinar, sim, transmitindo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Como devemos ler a palavra de Deus? Primeiro ponto, devemos ler a palavra de Deus de forma devocional, certo? É aquele teu particular com Deus, assim como na oração, devocionalmente. Você vai ler a palavra e nem sempre você vai se preocupar com os dados históricos, com a quem estava sendo direcionada aquela palavra. É aquele momento que você clama: Deus, fala comigo. Vou dar um exemplo. Algum tempo atrás eu estava questionando a Deus se devia permitir que a minha filha namorasse com o Mateus. E quando eu abri a palavra do Senhor, a palavra que veio ao meu coração, diante dos meus olhos, saltou na minha devocional, foi: deem as vossas filhas em casamento. Tá certo? Então Deus veio com uma resposta imediata e muito clara para mim. Naquele tempo, Mateus ainda não tinha se convertido. Mateus ainda não tinha reconhecido Jesus como Senhor. Mateus ainda não era batizado com o Espírito Santo, como agora ele já é. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandes através da vida do Mateus. Mas lá atrás, na forma devocional, Deus falou comigo. Então, precisamos sim ler a palavra de maneira devocional. Segundo ponto, como devemos ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus de maneira sistemática. Aí sim, como um todo. Os livros do cânon, eles conversam entre si e não se discordam entre si. Eles rumam para um único assunto, para um único fim. Eles estão falando sempre da mesma coisa.
Então, assim é a Bíblia como um todo. Na forma sistemática de ler a Bíblia é entender que ela fala como um todo sobre o mesmo assunto ou sobre vários assuntos com o mesmo pensamento. Afinal, o autor e consumador da nossa fé é Jesus. O autor de fato da Bíblia não são aqueles que transcreveram, é o próprio Deus. Deus inspirou homens, né? Então temos que ver a Bíblia como um todo. Observando sim o contexto de cada texto, devemos ler o capítulo inteiro, no mínimo capítulos inteiros. Em alguns temas não basta apenas um capítulo, temos que ler vários capítulos para entendermos o contexto todo, tá certo? É necessário entender o contexto com oração, né? Memorizando as partes centrais, as ideias centrais, as palavras centrais. É dessa forma que a gente deve ler a Bíblia. É necessário disciplina de leitura e meditação na palavra de Deus. Quando você não entende um texto, querido, leia mais de uma vez. Leia várias vezes. Estude sobre o assunto, pergunte para as pessoas, pergunte para homens idôneos, né? Pergunte o que quer dizer o contexto daquilo. Talvez ele não traga exatamente a resposta que você está procurando, mas ele vai te dar uma boa pista e o Espírito Santo vai revelar a você o que está faltando. Né? Então é necessário disciplina de leitura e meditação da palavra de Deus. Para quê? Para evitarmos o fanatismo. O que é fanatismo? Fanatismo é quando se obedece cegamente a um líder que está colocando ali tradição de homens, pensamentos humanos e não a palavra de Deus. Isso é fanatismo. Né? Quem lê a Bíblia e interpreta a Bíblia pelo Espírito Santo não se torna vítima de fanatismo. Quem lê a Bíblia não se torna vítima de misticismo, ou seja, começa a seguir alguém ou algo, alguma doutrina por causa de uma experiência subjetiva, né? Por causa de uma experiência de alguém. Ele está embasado na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, primeiro ponto em que a nossa mesa está alicerçada, oração. Segundo, leitura da palavra. Outro pé importante dessa mesa da vida cristã, 4.3, o jejum. O papel do jejum na vida cristã. Né? Alguns dizem que jejum era para o tempo da lei. Alguns bobinhos. Alguns que não gostam de jejuar e querem defender as suas teses por si mesmos. Essa é a minha opinião, tá certo? Então o jejum, ele não faz mal, ele faz bem sim para o homem espiritual, para a tua alma, para o teu espírito. O jejum, a gente encontra que tipo de jejum? Tem o jejum normal, o absoluto e parcial. Estou falando segundo a nossa apostila, né? O normal é aquele que você se abstém de toda espécie de comidas sólidas e de alguma bebida diferente e apenas bebe água. Esse é o jejum normal, né? O jejum absoluto, onde não há nem água, nem comida, você faz jejum absoluto, como foi nos dias da rainha Esther. 3 dias não comeram nem beberam nenhum tipo de comida, tá certo? E o jejum parcial, como foi de Daniel e seus amigos. Não, nós não vamos comer dos manjares do rei. A gente vai comer somente legumes. Né? Deem-se-nos legumes e água, tá certo? Ou seja, foi um jejum parcial, eliminando apenas alguma coisa, tá bom? Se surgir alguma pergunta sobre isso, façam depois. Quais são os propósitos do jejum? Né? A gente encontra inúmeros propósitos na Bíblia Sagrada. Eu entendo que o principal propósito de jejuarmos é adorarmos a Deus pelo que Ele é, engrandecermos ao Senhor pelo que Ele é. Reconhecermos que Ele é Deus e nós somos seres humanos e estamos nos humilhando para sermos revestidos daquilo que só Deus pode nos dar, só Deus pode colocar em nós. Tá? O jejum, ele é contra toda força maligna. Ele é capaz de destruir algumas castas de demônios que não se repreende apenas com oração. Né? Palavras de Jesus. Tá? Mas vou colocar conforme está na apostila. Propósito do jejum: santificação individual.
Eu vou jejuar para buscar a Deus, para conhecer a Deus, para me aproximar de Deus. Segundo, para que Deus nos ouça, conforme está lá em Esdras, capítulo 8, do 21 a 23, quando Esdras disse ao rei: olha, rei, não precisa mandar soldados com a gente, porque o nosso Deus vai nos proteger, vai nos guardar. E assim aconteceu, né? Porque Deus ouviu a oração dos seus servos, tá bom? O jejum dá poder às orações. A oração é guerra constante contra as forças opositoras. Então precisamos estar sim guardados através do jejum e da oração, né? Jejum sem oração é apenas ficar sem comer, irmãos. Jejum sem leitura bíblica é apenas ficar sem comer, sem beber, tá? Terceiro, para fazer com que Deus mude a direção das coisas, como foi no caso que está escrito em Jonas, capítulo 3, quando toda Nínive jejuou, até as crianças jejuaram, até os animais jejuaram, e Deus mudou a direção daquela sentença, dizendo: eu não vou mais punir Nínive, eu vou estender minha misericórdia sobre Nínive. Não é que Deus mudou, apenas o posicionamento do povo se humilhando fez com que Deus resolvesse mudar de maneira como trataria a situação com Nínive. Tá certo? Então Deus mudou as circunstâncias, Deus não muda. Tá? Para soltar os cativos e derrotar Satanás, Isaías 58, Isaías 49. Para receber revelação, Daniel jejuou. Né? E diz a palavra que já fazia 3 semanas que ele estava jejuando, quando começou a ter revelações do futuro que estava muito além daquilo que ele estava vivendo, revelações apocalípticas, revelações sobre Cristo, revelações sobre impérios mundiais. Tudo isso ele recebeu quando estava em jejum. E também letra F, para subjugar o corpo, ou seja, quando o físico se submete ao espiritual. A gente faz com que o nosso físico seja disciplinado, educado, e a gente aprende a conter os próprios impulsos quando jejua. Eu preciso jejuar mais. Eu já jejuei muito mais, então nós precisamos jejuar sempre. O papel da igreja. Então vimos oração, palavra, jejum. Agora o papel da igreja, né? A igreja como corpo de Cristo, não a igreja como templo. O templo é bom demais, como eu estou sentindo falta do templo já, por causa das pessoas que deixaram de vir e de estar perto da gente, e também não podemos ir até elas, né? Então o templo faz falta sim, mas agora é a igreja, o papel da igreja na vida cristã. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tá? Eu e você, irmãos, nós somos cartas vivas. Eu e você somos a igreja, sim. E vou colocar aqui de que maneira correta devemos interpretar isso. A Bíblia diz claramente que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Nós somos individualmente o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, tá certo? Mas para sermos a igreja, o corpo de Cristo na terra, para sermos igreja como um todo, isoladamente a gente não consegue isso. Eu preciso ser uma igreja com os meus irmãos, com a minha família, com os demais irmãos, com irmãos que eu nem conheço, né? Todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, né? E que se submetem de fato a Ele, são a igreja de Cristo. É o corpo místico de Cristo na terra, formado por uma igreja invisível. Mas a gente vai ver aqui que falando sobre o papel da igreja, o quão é importante uma igreja local, uma comunidade de cristãos, onde você se relaciona fraternalmente, como é importante e de que maneira Deus nos trata através da igreja. Deus nos edifica através da igreja, Deus nos molda através da igreja, né? A igreja
é essencial para a vida cristã. Você precisa da igreja e a igreja precisa de você. 4.4.1. Tá? Na verdade, todo cristão precisa da comunhão da igreja. Como é triste quando não encontramos uma família cristã a qual desejemos pertencer e a qual consigamos pertencer. Crentes que vivem isolados, eles passam a sofrer e isso lhes faz muita falta. Palavras de alguém que viveu muito tempo procurando um lugar para congregar, procurando um lugar para estar debaixo da autoridade de um pastor que está com a gente hoje, tá? Ele conseguiu sim manter sua família durante esse período, procurando e esperando em Deus o lugar onde deveria congregar, onde se encontraria, onde se acharia, onde seria parte dessa igreja. Então, não ignore isso. Todo cristão precisa congregar. 4.4.2. Por que a igreja é importante? Ela é importante por ser uma organização fundada, divinamente fundada por Jesus Cristo, vamos assim colocar, né? É importante por ser uma organização divina, ela também é um organismo vivo, a igreja é um organismo vivo, mas ela também é uma organização divina, tendo Cristo como fundamento, e ela nunca desaparecerá. Por quê? Porque Jesus jamais desaparecerá. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo é eterno e indestrutível. Se Jesus é indestrutível, a igreja que ele firmou, que está fundamentada e firmada nele, jamais será destruída. Efésios 1:22 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Tá? Então, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, diz a palavra a respeito de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja de Jesus é o corpo de Cristo na terra. A igreja é uma instituição divina fundada por Jesus, mas é também uma instituição humana. Não é como uma estufa. A igreja não é uma estufa, né? Talvez você já tenha visto nos hospitais um bebê recém-nascido, às vezes com 6, 7 meses, é colocado dentro de uma estufa. Por quê? Porque dentro daquela estufa ele terá todas as condições necessárias para ele se desenvolver. Ali é um ambiente esterilizado, um ambiente hermeticamente fechado, na temperatura correta, tudo ali é controlado. A igreja não é uma estufa. A igreja tem problemas. A igreja real tem problemas. A igreja invisível é imaculada, é perfeita, é santa, mas a igreja visível, como instituição humana, é formada por pessoas que têm defeitos, como eu e você. Por isso, por causa de existir pessoas lá, é que ela não é uma estufa onde tudo funciona redondinho. Não. A igreja tem problemas sim. A igreja tem dificuldades sim. Já foi assim desde o princípio. Né? Desde a igreja apostólica, desde a igreja primitiva, a igreja pós-apostólica, e continuará sendo assim porque é formada por pessoas. E pessoas têm defeitos. Então a igreja não é uma estufa que opera sob condições ideais, em uma atmosfera controlada. Tá? Então a igreja tem defeitos. A igreja é um grupo organizado de santos imperfeitos. Tá? Admitimos nossas falhas e queremos corrigir as nossas imperfeições. 4.4.3. O que é a igreja? Da palavra no grego, que é traduzida por igreja no português, né? O original é eclésia, tá? Ou eclesia. É a assembleia de cristãos ou corpo de Cristo composto de pessoas no mundo inteiro que receberam a Jesus como Salvador. Conforme está em 1 Coríntios 1:2. Importante a gente ler esse. 1 Coríntios
de que maneira o apóstolo trata a igreja. 1 Coríntios 1, 2. Paulo, estou lendo o versículo 1 já. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus. Para quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tá certo? Com todos em todos os lugares, tá bom? Então a igreja, ela não está limitada a 4 paredes, isso é óbvio, é claro. Mas aqui Paulo está falando de uma igreja local, tá certo? E está dirigindo a palavra a toda a igreja universal, a toda a igreja do mundo, tá certo? A igreja que está em todo o mundo, através de uma carta direcionada também à igreja de Corinto, a uma igreja local. Você já vai entender o que eu estou dizendo. A palavra eclesia vem, ela é dividida pelo provérbio ou pela forma ek, fora de, e o verbo kalel, chamar. Então eclesia significa chamados para fora, o povo separado por Deus para si mesmo. Eu e você, igreja do Senhor Jesus, fomos chamados para fora do sistema do mundo, chamados para fora do pecado. Nós somos chamados para fora, tá certo? Chamados para fora de um sistema pernicioso, chamados para fora das trevas e trazido para o reino da luz. Tá? Esta é a igreja do Senhor. No Novo Testamento, refere-se também à igreja local. Basta a gente ver aqui. Aos irmãos que estão em Corinto. Então, um grupo organizado de pessoas em uma comunidade local, que aceita as escrituras como base de fé e comportamento. A igreja, a importância da igreja local é imensa. Isso aqui eu quero repetir. A importância da igreja local é imensa. É a partir dela que a igreja consegue ser igreja. É a partir dela que os cristãos conseguem ser cristãos. É a partir dela que a igreja torna-se realmente eficiente, eficaz, efetiva no meio da sociedade. Quem não frutifica na igreja local não conseguirá frutificar fora dela. É necessário sim uma comunidade de irmãos junto com você. Tá? A igreja local é primordial e essencial para praticarmos o que Jesus nos ensinou. Para a gente colocar em prática o que Jesus ensinou. Porque a gente coloca em prática o que Jesus ensinou quando se depara com os defeitos das pessoas. Quando se depara com os problemas das pessoas e quando se depara com os pecados das pessoas e de si próprio. É aí que a gente consegue realmente praticar o que Jesus ensinou. É um lugar de comunhão, é um lugar de amor. Igreja é lugar de comunhão, é lugar de amor, mas também é lugar de perdão. É lugar de contemplação a Deus, é lugar de unidade, Quando acontece a falta de unidade, ou a rebelião, ou a divisão, não é porque Deus quis assim, é para que nós aprendamos a lidar com a rebelião, aprendamos a lidar com a desunião e nos corrijamos, porque rebelião e desunião é pecado, rebeldia é pecado. A igreja é lugar de edificação dos cristãos, é lugar de treinamento, é lugar de envio. A gente vai ver tudo isso aqui. Irmãos, 9 das 13 epístolas paulinas foram escritas para igrejas locais, mas servem para a igreja universal. Tá bom? 4.4.4 A igreja apostólica. Atos 2,41 diz que 3.000 almas foram acrescidas à igreja naquele dia. 3.000 pessoas se uniram à igreja naquele dia e desceram as águas do batismo. Foram batizadas naquele dia.
Como resultado então dessa experiência salvadora, eles tornaram-se parte do corpo de Cristo, a igreja. Tá? Em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não deixe jamais de congregar. É base da vida cristã. Tá? Martinho Lutero coloca da seguinte maneira: reunir-se com o povo de Deus em adoração comum, vou repetir, perdão. Reunir-se com o povo de Deus em adoração comum ao Pai é tão necessário para a vida cristã quanto a oração. Tá? A filiação a uma igreja, vou colocar entre aspas isso aqui, porque é verdade, mas a gente precisa dar atenção. A filiação a uma igreja tem pouco a ver com a salvação. Se tornar membro de uma igreja tem pouco a ver com a salvação. Mas, pelo lado prático, é como tentar atravessar o Oceano Atlântico a nado. Fui salvo e não quero pertencer a igreja nenhuma, não quero fazer parte de uma igreja nenhuma. É a mesma coisa que você tentar atravessar o Oceano Atlântico a nado. Dificilmente você vai conseguir. Continuando. 4.4.5. Por que ser membro de uma igreja? Por que eu preciso? Por que eu devo querer ser membro de uma igreja? Desculpas não faltam, né? Quanta gente vai falar: olha os escândalos aí, olha esse, olha aquele outro, olha a hipocrisia, olha a falta de amor, olha a falta de fé, olha isso, olha aquilo. Defeitos não faltam e desculpas para não pertencer a uma igreja não faltam, tá? É verdade isso, infelizmente. Pessoas com problemas precisam de igreja da mesma forma que os doentes precisam de um hospital. Os pecadores precisam de Jesus, precisam do perdão divino, mas precisam também de uma igreja, de um pastor, de alguém que os conduza na fé. Né? Quem recebeu a Jesus Cristo precisa ser edificado na fé, precisa receber instrução espiritual e partilhar com os outros cristãos. Precisa aprender a compartilhar, a viver. Todo cristão precisa de um lugar, de uma igreja local, para ser a sua casa, o seu lar. Assim como eu e você precisamos ter uma casa e uma família, a gente precisa de uma igreja. Na vida comum a gente precisa de uma família, na vida espiritual também nós precisamos de uma família. A igreja precisa de você e você precisa da igreja. 4.4.6. Qual é o ministério da igreja? Qual é a principal missão da igreja? A igreja deve ajudar seus membros a crescer de toda forma possível. A igreja é um berçário para os recém-nascidos e um lugar de adoração, educação e treinamento para o crente amadurecido. Vou repetir. A igreja é um berçário para os recém-nascidos na fé, um lugar de adoração, educação e tratamento para o crente amadurecido. Tá bom? A Bíblia ensina que o programa principal da igreja é a evangelização do mundo. Mateus 28:19 diz o quê? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, a obra de evangelização da igreja vai além do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Além de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ela precisa fazer discípulos. Pegar aqueles recém-nascidos que foram salvos e ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ensiná-los a praticar e a multiplicar e ir novamente ganhar outras pessoas para Cristo Jesus e para o reino de Deus. 4.5. Estou chegando na parte final. O dinheiro e a vida cristã. 1 Crônicas 29:14.
Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que temos, tu damos, e do que é teu te damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Deus não precisa de dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata e de todo o bem e de toda a riqueza que existe no universo. Deus é dono de tudo. Então Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa sim de dinheiro. Por isso nós somos ensinados, impulsionados, impelidos, constrangidos pelo Espírito Santo e não pela necessidade, né, a sermos doadores no reino de Deus. O dinheiro revela onde estão os nossos interesses. E ele pode dirigir nossas atitudes e sempre expõe ao perigo de adorá-lo, representando também valor. O dinheiro não só fala, como grita. Alguém já disse, eu gosto de repetir, Edwin Louis Cole, aliás, escreveu essa frase, né? Quer saber onde está o coração do homem? Veja como está o talão de cheque dele, como está o cartão de crédito dele, como está a conta corrente dele. Você vai perceber onde está o coração do homem quando souber em que ele investe o seu dinheiro. Tá? Jesus falou de dinheiro. Em 17 parábolas, Jesus falou de bens, falou de riqueza. Na Bíblia toda, há mais versículos sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Tá certo? É perigoso falar isso, mas é verdade. Para o cristão, o ato de dar dinheiro não pode ser uma obrigação ou apenas uma responsabilidade. Trata-se de um privilégio. A contribuição não pode ser separada do evangelho, irmão. Não dá para separar a contribuição do evangelho, tá certo? João 3,16 explica isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Porque Deus amou, ele deu. Então está implícito no evangelho. Contribuir faz parte do evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo está ali louvando a Deus e desafiando os irmãos para que sejam generosos na contribuição com os pobres da Judéia. Né? Então o sofrimento geralmente resulta em egoísmo. Mas aqueles cristãos ali, né, que estão relacionados em 2 Coríntios capítulo 8, né, o sofrimento fez com que do sofrimento deles superabundasse generosidade e não avareza. Né? Que eles dessem além da sua capacidade e imploravam, deixa-nos participar desse privilégio de contribuir, nós queremos contribuir. Só que para nós o comum é, eu estou sofrendo, geralmente a gente fica com medo de gastar e pensa primeiro em si mesmo e depois no reino de Deus. Né? Irmãos, não podemos esquecer que o mar morto é chamado mar morto porque não dá nada, apenas recebe. Tá? 4.5, o dízimo. O que é o dízimo? 10% do que se recebe, 10% de uma renda, 10% do que ganhamos. Nós não estamos debaixo da lei, mas sobre a graça, alguém pode dizer. Sobre a graça. Mas lembre-se que o evangelho vai além da lei. A lei declara, não matarás. O evangelho diz, não odiarás. E ainda vai além disso. Além de não odiar, ame. Deveis amar uns aos outros. Devem amar os inimigos. Então, ou seja, o evangelho vai além da lei. É claro. Então, vou falar como também muitas vezes já repeti,
né, nos cultos onde ministro, que o dízimo é antes da lei, é um princípio estabelecido por Deus. A gente vê o pai da fé, Abraão, dando dízimos a Melquisedeque. Então, desde antes da lei, o dízimo já é algo que nasceu no coração de Deus. Costumo dizer a respeito do dízimo que é a forma mais igualitária que Deus preparou para que todos possam contribuir. Ninguém se isenta disso. Quer seja pobre, quer seja rico, ninguém se isenta disso. Desculpa, irmãos. Começou a tocar aqui. Já parei. Vou recusar a ligação. Ok? Para a gente poder continuar. Saia daí. Aí, pronto. Desculpa, meus queridos. A lei de Moisés dizia o seguinte, que a 7ª parte do tempo e 10% da renda era o mínimo que eles tinham que fazer. O dízimo não era o início, não era o alvo, era o início, né? Um sábio escritor, sábio teólogo, disse o seguinte: os 9 décimos provam o amor do homem, enquanto o 10º testa a obediência legal do homem. Certo? Meu querido irmão, torne o seu dinheiro imortal. Torne o seu dinheiro imortal, como diz a palavra. Ajuntai para vós mesmos tesouros no céu. A contribuição, ela precisa ser sistemática, conforme está lá em 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, tragam as ofertas. Sistematicamente, precisa ser constante e sistemático a nossa contribuição. E queremos encerrar. Estamos terminando já a aula de hoje e aquilo que está proposto na nossa apostila. 4.5.2. O exemplo de Cristo. 2 Coríntios 8:8. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Tá? Jesus se fez pobre para que a gente se tornasse rico. Por amor de nós, ele se empobreceu para nos tornar ricos. Primeiro ponto importante, ele era rico. Quando? Quando estava com o Pai. Toda a criação declara o poder e a sabedoria do Criador. Deus é rico em poder. Toda a prata e todo o ouro lhe pertencem. Diamantes que estão nas cavernas lhe pertencem. O gado, os milhares de cabeças de gado que existem no mundo, milhões, pertencem a Deus. As pastagens pertencem a Deus. Ele é rico em vida. Veio ao mundo em forma humana e abriu mão de toda a sua glória. Ele era rico. Ponto 2. Nós somos pobres. Somos tão pobres que nada possuímos com que defender a nossa causa nas cortes celestiais. O que dará o homem para salvar a sua alma? O que poderia fazer o homem para salvar a si mesmo? Né? Nós somos tão pobres que não temos vestes com que cobrir a nossa culpa e nudez. Nós somos incapazes de comprar remédio para nos purificar do nosso pecado. Somos tão pobres que não podíamos encontrar pão e água para saciar e satisfazer a nossa alma que está ressequida. Somente em Deus a gente encontra isso. Terceiro, ele se tornou pobre. Tão pobre que não tinha onde nascer. Poderia ter nascido num palácio, mas nasceu num estábulo. Não tinha onde morar. O seu chão era o leito. O chão era o seu leito. As pedras, seu travesseiro. O regato, seu lavatório. A brisa, a toalha e o vento era o seu pente. Ele morreu crucificado entre 2 criminosos e na hora do sepultamento não tinha um túmulo, mas no de outra pessoa foi sepultado. Por que ele se fez pobre? Por amor de vós. Amor aos perdidos, por aqueles que eram pobres, por mim e por você. Quarto e último, nós nos tornamos ricos. Eu e você nos tornamos ricos. Quão ricos nós somos hoje? Quão ricos nós nos tornamos?
tanto quanto o próprio Jesus Cristo. Que diz a Bíblia? Nós estávamos mortos, sem esperança, mas agora estamos vivos e somos filhos de Deus. Não apenas e somente filhos, mas somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Somos reis e sacerdotes e reinaremos com Ele. Toda a riqueza dele se fez nossa, se faz nossa. A nossa riqueza, irmãos, está além do que a gente possui hoje e além do que nós podemos ver. A nossa riqueza está além daquilo que nós imaginamos. Nós somos herdeiros com Cristo. Somos riquíssimos com Ele. Ele nos fez ricos. O que daremos em troca, então? O que farei com a minha vida? O que você vai fazer com a sua vida? Seu dinheiro, seu tempo? E encerrando a aula de hoje, encerrando esse tema da nossa apostila, as considerações finais. A vida cristã, como eu disse lá no primeiro dia de aula, a vida cristã está relacionada à renúncia. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Está ligada à renúncia. Paulo dizia, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Né? Então, renúncia. Como vimos, não podemos considerar cristão aquele que não se uniu a Cristo, que não nasceu de novo e não recebeu Cristo como Salvador. A vida cristã consiste em tornarmos-nos escravos de Cristo, gozando de toda a sorte de bênçãos que Jesus conquistou na cruz, sabendo que nenhum mérito poderia vir de qualquer homem, né? Não importa a obra de justiça que nós façamos, o mérito não é nosso. Não são as nossas obras que vão nos salvar, é pela graça de Deus. Então não existe nenhum mérito que poderia vir de qualquer homem, a não ser do homem perfeito, que provou que a vida cristã é possível, Jesus Cristo. E andando no Espírito, eu e você andando no Espírito, gozaremos do melhor de Deus em nossas vidas. Verdadeiros cristãos, vivendo em excelência a vida cristã. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Põe aí seu comentário, qualquer coisa, qualquer dúvida que surgir, escreve pra gente. Eu vou colocar na sequência também à disposição os slides que estamos fazendo. E logo vocês vão ter a apostila nas mãos aí para conferir tudo isso que a gente está falando. E assim que der, a gente aplica a prova com uma devida revisão. Tá bom? Deus abençoe a todos. Desculpe se passou de 1 hora. Eu queria que conseguisse em 1 hora só, mas não foi possível. Um abraço, Deus abençoe e logo nos vemos, meus irmãos.